Já tá na hora. Falta 2 minutos. Você vai passar a live todinha segurando. Hã? Como assim? Bota esse telefone em cima dessa caneta. Tem Porque ela tá carregando, né? O problema é que não vai. Ele não. É. Talvez. Tá, como é que tá? Sem tira? Hã? Tá 100%. Você bota ela aqui, ó. Aí segura 100%. Mas não sei se o braço. Aqui vai. Bota no meio do. O problema é que esse meio, ó. Tá vendo? Ela não tem. Então tem que vai. ser assim. Vai ter que ser assim mesmo. Já tem gente. Opa! Boa tarde, gente. Depois de muito tempo, é bom vê-los. Eu tô vendo rapidamente. Não vou responder muito as intervenções de vocês, não. Vou ler depois e responder, correto? Eu queria deixar isso acertado com todo mundo. Então, as questões que forem feitas, eu vou responder sim, com todo cuidado. Então podem fazer, mandar as perguntas, os questionamentos, e aí eu respondo, gravo e mando depois no Zap, tá certo? Hoje eu queria, não muito tempo, mas era chamar todo mundo para discutir, né, como a gente precisa retomar nosso curso, nossa atividade, para ver se a gente consegue organizar o encerramento, correto? Claro, boa parte da discussão foi feita sobre a Butler, mas não podemos deixar completamente sem uma discussão, sem referência a Angela Davis, que era outra dimensão fundamental do curso da gente. Pois bem, vamos lá começar. Espero que todos tenham lido. Se não leram, leiam. É um trabalho importantíssimo e a gente não pode deixar de fazer. Agora, o que é que a gente tem para pensar? Mulheres, Classe e Raça, aliás, Raça e Classe, de Angela Davis, é uma obra que tem uma caracterização diferente daquela de Butler, como a gente estava discutindo. Enquanto a Butler está preocupada com o debate epistemológico, político, mas epistemológico, né, trabalhando dentro do que a gente chama dos fundamentos e da tradição filosófica, né, dos fundamentos do conhecimento, dentro daquele plano do discurso racional sofisticado e elaborado, né, dentro da filosofia, discutindo os fundamentos. Angela Davis tem uma outra atitude, crítica também, mas fundamental, mas é uma outra postura intelectual do questionamento. Ela, claro que vai nos remeter às questões epistemológicas, mas a preocupação dela está no que a gente chama de problematização, de questionamento, né? De levantar o problema e de ir lá verificar sua dimensão, apontar os limites de nosso conhecimento e de nossa ação política, não é? Então ela faz isso a partir dos seus lugares. Ela é uma filósofa, no entanto, vai para o que a gente chama de um caminho de uma filosofia prática. Ela é uma mulher negra e vai pensar não só uma mulher negra, mas uma mulher feminista e militante da causa negra. Inclusive foi dos Panteras Negras. Então ela vai pegar toda essa sua bagagem de militante e pôr em questão exatamente essas dimensões, né, do movimento feminista e também do movimento negro. Ela vai pôr em questão e vai associar isso ainda a um outro dado. Ela é uma feminista, ela é uma marxista. E aí o seu olhar sobre a classe, o lugar social, a classe social é fundamental na visão dela, né? Ela também vai colocar. E aqui é que está, aspas, a novidade. Ela faz tudo isso muito antes do conceito de interseccionalidade ter sido estruturado lá no final da década de 80 e hoje, né, tem sido posto, claro, em discussão cada vez mais e melhor. Mas antes mesmo disso, ela é uma das pioneiras a pensar
essa articulação como uma necessidade do questionamento crítico, tanto para a produção do conhecimento como para a militância, para o entendimento do estar no mundo. E isso ela expressa muito claramente em Mulheres, Raça e Classe, né? Então, ela, mesmo antes do conceito, ela é uma arquê desse debate, né, da interseccionalidade. E aí eu acho que é uma das coisas que a gente precisa mais prestar atenção. A Angela Davis nos leva a pensar uma articulação não da maneira com que estava sendo tratada. Qual é o problema? Qual é a novidade da abordagem dela? Por que é que ela é tão importante? Porque ela, na sua perspectiva, na sua reflexão, expressa nesse trabalho, que é de 1981, né? É bem antes, inclusive, de um debate. Ela é uma das pioneiras, realmente, de pensar as coisas articuladas. Para ela, gênero, raça e classe são questões que não devem ser nem seccionadas, nem hierarquizadas, né? E esse é o problema. Porque boa parte vai acontecer, boa parte do debate foi marcado o tempo inteiro pela seccionalização, né? Ou seja, quem trabalha com classe, quem trabalha com gênero, quem trabalha com raça, são questões, mesmo quando se consideram importantes, mas são coisas separadas, né? E que a gente, na prática, termina, apesar de falar tanto de interdisciplinaridade, em termos práticos, não efetiva os intercruzamentos. E aqui vai. Além disso, há uma atitude que é ao mesmo tempo política e epistemológica de, geralmente, prever e disputar a primazia na hierarquia do que é mais importante e fundamental. Ah, não, eu acho que é a classe que determina. Não, eu acho que o gênero é que é o central. Não, eu acho que é a raça que determina tudo. Então, essas disputas que são de território, são políticas, são institucionais, né, estão no movimento, estão na academia, estão na vida política de um modo geral, essas disputas, elas, na verdade, né, não, mais do que não contribuir, elas desviam o debate, elas têm uma atitude equivocada, elas nos levam a pensar as coisas separadas, seccionadas e criar um jogo de hierarquia que fundamenta disputas entre nós, quando deveríamos estar trabalhando, isso sim, na articulação das diferenças. E aqui vai o debate fundamental que a proposta de nossa amiga vai colocar. Como é que isso é possível? Vou colocar logo. Em termos que nos interessa aqui, né, a atitude de produção do conhecimento de Angela Davis em Mulheres, Raça e Classe é partir, né, de um chão fundamental, né, para não se perder na discussão. Ela parte da dimensão histórica. Então, ela parte do princípio de que somos seres históricos, somos seres feitos na história. Ela vem da boa tradição marxista que debate a consciência histórica e discute que é fundamental a gente se situar no tempo presente para analisar com profundidade, né, as heranças do passado e as possibilidades de escolhas no presente para que a gente possa abrir outros horizontes de futuro. Portanto, ela parte de uma ideia de que é fundamental historicizar o debate, vamos dizer assim, e lá, dentro da experiência que ela conhece, até para evitar generalizações problemáticas. Então, em nenhum momento ela propõe uma teorização muito fechada, ela vai discutir a experiência americana, a história americana, e dentro dessa história americana, ela vai dar atenção não a tudo, porque ela não dá conta de todas as perspectivas. Ela centra em algo que ela controla e, ao mesmo tempo, está ali no centro do que é importante ser discutido, que é a ação dos movimentos sociais organizados, né, dentro das pautas, né, do feminismo, dentro da pauta
da luta contra o racismo e dentro da pauta por melhores condições de trabalho. Ou seja, ela faz um levantamento em mulheres, raça e classe que passa por dar atenção aos movimentos trabalhistas, ao movimento abolicionista e, portanto, depois racista, a tradição do movimento negro americana e a tradição, toda a tradição já de pelo menos 2 séculos de movimento de mulheres. Então, ela, ao fazer isso, ela permite centrar o debate nas reivindicações, nos conceitos, nas concepções que os agentes sociais que lideravam os embates sociais na tradição americana tinham da realidade que viviam. Como as mulheres, né? E aí ela vai apontar vários problemas. Quando vai trabalhar, por exemplo, com a questão do abolicionismo, ela vai chamar a atenção para os lugares que as mulheres, tanto brancas quanto negras, têm dentro do movimento abolicionista. Quando ela trabalha a questão do movimento de mulheres, ela chama a articulação, inclusive da participação de homens do movimento abolicionista, mas também a distinção entre mulheres negras e mulheres brancas dentro do movimento de mulheres. Quando ela vai trabalhar a questão, né, quando ela elabora a questão trabalhista, ela também vai discutir o lugar diferente que estão homens e associados, homens e mulheres, brancas e negros e negras dentro desse processo. Ou seja, ela, né, muito inteligentemente faz uma reflexão que é política, de uma filosofia política prática e que nos remete a como trabalhar não só na nossa atuação prática, né, da ação social, mas também nos traz uma visão crítica de como questionar e elaborar um conhecimento sobre a sociedade, tendo em vista a necessidade de articular. Então, quando ela vai para a história, ela não só levanta isso, como ela vai apontando os termos em que, em cada momento histórico, havia pertinência e que muitas vezes não foi bem percebida pelos movimentos, da articulação, por exemplo, do movimento abolicionista no século XIX nos Estados Unidos, com o movimento de mulheres, né? E dentro disso com também a organização trabalhista. Como a armadilha, de um certo modo, isso é verdade, depois a gente pode elaborar melhor, como é que, na verdade, esses movimentos todos por emancipação e liberdade estavam presos numa armadilha liberal de seccionar suas pautas, de, no máximo, criar aproximações pragmáticas, mas que não iam muito. Então a gente vai ver coisas como mulheres brancas abolicionistas e racistas, né? Senão a gente não entende coisas como essa. Ou movimentos operários sexistas, apesar de toda a exploração das mulheres, né, dentro do processo do mercado de trabalho. Ou a discussão, né, dentro do movimento, né, então, do racismo, do preconceito de classe e, como muitas vezes dentro do próprio movimento negro e abolicionista, o sexismo se colocava, né? Então, todo esse debate que precisa ser trabalhado e bem trabalhado, né? Porque é isso que é o problema, é esse que é o desafio, né? É começar a pensar a sociedade a partir de fundamentos articulados e não contrapostos, né? E isso ela faz magistralmente. E aí eu gostaria de começar um comentário, né? Eu não sei se está... para mim essa coisa de live é nova, então talvez tá? Talvez como é o nome? A dinâmica, né? Porque ela fica muito de exposição, ela vai ficar um pouco chata, mas vamos tentar fazer, né, mais resumido. Vou começar agora com uma outra dinâmica que eu tinha me proposto, vamos ver se funciona, tá? Se vocês estiverem com o livro, ou se não tiverem, eu vou dar uma lida aqui, na Angela Davis, né, no Mulheres, Raça e Classe, na página 102, tá? Quem puder, pegue lá. Ela levanta algo muito interessante, é no capítulo 5, se não me engano aqui, deixa eu só dar uma checada rápida,
o capítulo 5, que chama-se O Significado de Emancipação para as Mulheres Negras. Depois de praticamente fazer um levantamento histórico do que foi o movimento pelo fim da escravidão e do desenvolvimento da sociedade americana, ali, da entrada do século XIX até a Guerra da Secessão, ela vai discutir, né, no final de contas, com a emergência do movimento de mulheres, com a emergência do movimento trabalhista, com a emergência, né, com a força do movimento abolicionista, ela vai chamar a atenção, né, que depois de, teoricamente, ter tido o enfrentamento, né, de resolução, né, da Organização Social Americana, que foi a Guerra da Secessão, ou Guerra Civil Americana, ali na década de 1860, ela vai chamar a atenção, que elimina, inclusive, né, a escravidão, ela vai discutir exatamente essa questão. Afinal de contas, com todos esses debates, com todos esses movimentos que se dizem em nome da liberdade, qual foi o lugar que restou, o que ficou, né, para as mulheres negras dentro dessa sociedade? Depois de, teoricamente, terem sido vitoriosos, ou pelo menos em suas pautas, né, iniciais, o grande problema da escravidão. Pois bem, aqui ela vai começar a colocar algo primeiro que as divisões entre o movimento de mulheres e o movimento negro começa a se acentuar. O movimento de mulheres, né, inclusive as mulheres abolicionistas, é um movimento feito por mulheres brancas e que começa a disputar, né, em vez de se aliar, né, a reivindicação dos negros na questão do voto, do direito à cidadania, no reconhecimento pleno de cidadãos, né, o movimento de mulheres começa a disputar com os negros essa questão da primazia a quem deve ser atribuído, né, o direito ao voto. Isso é um erro grave. Mas, para além disso, ela vai chamar a atenção, né, que isso ela vai marcar. Então o movimento de mulheres estava marcado pelo racismo. E o movimento negro também pelo sexismo. Porque olhava para o movimento de mulheres e, né, desprezava e considerava, não sem fundamento, que aquilo era uma ação racista e que, portanto, a questão, inclusive isso, né, muitas vezes reproduzia o sexismo dentro, né, do movimento negro e dentro da sociedade, né, dos negros norte-americanos. Pois bem, e aí ela vai chamar a atenção de todos esses jogos, quem é a trabalhadora, quem é a mulher, quem é, né, a pessoa negra que está fora, né, ou que é desconsiderada em todas essas pautas e que é a grande vítima de todos esses confrontos seccionados de classe, raça e gênero. É justamente a mulher negra. E ela vai nos mostrar, né, um bocado bem isso no capítulo 5, quando ela começa a discutir a mulher negra. Para eu entender a mulher negra, eu não posso esquecer que ela é uma mulher que precisa trabalhar. Aliás, ela é marcada pelo trabalho. E que, portanto, o seu lugar social, a sua classe e sua condição de vida econômico-social é fundamental para entendermos quem mulher é essa, né? Então, ela faz um levantamento de quantas estão no campo, quantas são nas cidades, que atividades, que lugares dentro da estrutura social e econômica está dado para essa mulher conseguir se reproduzir na vida. E aí ela nos coloca muito claramente, ela está numa condição, né, praticamente análoga da escravidão ainda nas situações do campo. As que foram para a cidade estão nas atividades domésticas, também com um tratamento que também não é muito diferente da época da escravidão. Muda é o fato dela não ser vendida, etc, etc. Mas o reconhecimento de seus direitos, jornadas absurdas de trabalho, abuso, inclusive o uso do estupro e do abuso sexual como uma das práticas mais frequentes, ela continua sendo o grande objeto disso, né? Além dessa situação, ela vai nos mostrar que a mulher tem esse lugar social e ela, ao mesmo tempo, ela é tão explorada quanto o homem e ainda recebe essa... Como se não bastasse isso, seu modo de vida não é privilegiado quando você vai olhar os movimentos de mulheres, né? Então,
que feminismo é esse que vai discutir, né, condições, né, de vida que não incorporam as condições de trabalho e exploração dessa mulher. Então, ela nos mostra primeiro que é impossível discutir essa mulher negra sem discutir sua condição de classe, sem discutir a sua condição de raça. Portanto, discutir e elaborar uma pauta feminista desconsiderando esses dois elementos fundamentais é exatamente o que prova que a grande, aspas, né, nesse nome, com muito cuidado, vítima, né, desse esquecimento no processo de exploração são as mulheres negras. Daí, inclusive, aquela conclusão no final, já muito famosa e que todos nós hoje falamos muito, e é bom que a gente reforce, de que ela diz que quando a mulher negra se move, a sociedade inteira se move. Porque ela é, dentro das nossas estruturas, e aí, guardadas as diferenças entre a experiência brasileira, que precisa ser pensada, porque ela tem suas especificidades, né? Não só na estruturação de classe, mas também na forma de lidar com o racismo, mas também, guardadas as diferenças, é algo que se aplica. A experiência americana e a sociedade brasileira viveram a escravidão. Ambas viveram processos de modernização a partir de sociedades escravocratas. E, de fato, muito da experiência que ela nos mostra aqui na reflexão americana são guias importantes e alertas importantes para a gente pensar a sociedade brasileira. Embora sempre com cuidado, que nenhuma experiência é transposta simplesmente e automaticamente para outra. Então, mas, de fato, por exemplo, ela nos leva a uma experiência social muito mais próxima do que as contradições vividas, por exemplo, na Europa, que não viveu a escravidão internamente, mas que tem uma outra relação com a escravidão como, né, não só criadores, mas como os grandes beneficiários políticos e econômicos e controladores do comércio escravista. Mas isso só para lembrar. Mas como vivência de estruturação social, a sociedade americana e a nossa, de fato, né, tem essa similaridade de base e que faz com que essa experiência apresentada e pensada criticamente pela Angela Davis nos seja extremamente importante. É importante mesmo que a gente leia, porque muito do que ela reflete sobre essa passagem da sociedade escravocrata para a sociedade moderna, né, a saída da condição de escravo para a de cidadão, a própria emergência que passa pelos fundamentos liberais, a própria emergência dos movimentos de mulheres, a luta pela educação, como ela mais na frente vai colocar, que é algo que é fundamental e que muitas vezes é esquecido no debate, como o acesso até hoje, a questão do acesso ao conhecimento, né, ser senhor e sujeito do conhecimento é algo fundamental, né, nas nossas sociedades, né, especialmente numa sociedade moderna montada no desenvolvimento de sistemas de comunicação, né, cada vez mais sofisticados. Então, os critérios de verificação sobre conhecimento, a informação, são fundamentais. E para isso a educação formal bem dada é um instrumento central para que a gente possa agir e intervir dentro dessa sociedade, né, com autoridade, com competência e condições de efetivamente, né, fazer as coisas serem, né, reconhecidas como importantes. Pois bem, nossa amiga, quando traz, né, a Angela Davis, nos traz o debate da educação, que eu não vou batalhar muito, ela traz algo fundamental que a gente também vai precisar ver nessas dimensões. Quando nós estamos falando de grupos como esse, nós estamos falando de grupos excluídos em altíssimos padrões. As taxas de alfabetização, as taxas de acesso, as condições de acesso a uma vida pública, o próprio lugar de reconhecimento da fala, ela dá vários exemplos disso e a gente pode até voltar lá atrás, chamando a atenção, por exemplo, como é raro, ainda que existam figuras, mulheres negras que tenham, né, uma bela oratória, bem colocadas, porque isso depende não só de uma formação que a maioria não vai ter acesso, como também de um lugar social que lhes permita ter coragem de enfrentar um peso extremamente grande, que é da discriminação racial, né? Então,
todos esses debates que a Ângela traz e que eu gostaria de... que estou trazendo agora, é para a gente entender que a Ângela, antes mesmo do conceito de interseccionalidade, ela nos chamou a atenção para a importância que eu vou chamar de heurística. E, heurística, vou usar agora uns termos da pesquisa. São os questionamentos, são os conceitos e são os instrumentos, que delimitam o nosso objeto de pesquisa ou de estudo, Hermenêutica é a parte da interpretação, mas ela vai chamar a atenção como nossa heurística já é interpretação. Porque na medida em que eu olho para o passado, e não caio na armadilha e vou questionar como se foi tratado seccionadamente até agora, e apresento que ao questionar essas articulações, ela já vai mostrar que isso altera como eu entendo esse passado, ela mostra que nossos instrumentos não são nem um pouco neutros, que a gente precisa tomar muito cuidado desde a hora que elabora a questão, desde a hora que a gente elabora o problema, para que a gente não cometa esses esquecimentos, muitas vezes em nome de questões metodológicas e tal, mas que não pode. A gente pode até centrar, como se você prestar atenção nos capítulos, eu posso centrar. Eu vou estudar o movimento abolicionista, eu vou estudar o movimento de mulheres, eu vou estudar o movimento usando os exemplos dela, o movimento de trabalhadores. Agora, ao fazer isso, eu não posso, e é isso que ela nos chama a atenção, não é que eu vou tratar tudo ao mesmo tempo, tudo agora. Mesmo quando eu centro numa perspectiva, eu não posso simplesmente esquecer quais são, digamos, as linhas de cruzamento que a questão, por exemplo, quando eu estou discutindo o trabalho, que as questões do sexo, tá certo? Ou do gênero, se você quiser, a questão do sexismo vai levar, na questão para eu entender aquela situação de classe que eu quero entender. Ou quando eu vou discutir a discriminação racial ou o estatuto, por exemplo, da escravidão ou o movimento abolicionista, eu não posso esquecer qual o lugar das mulheres, nem qual o lugar das classes sociais nesse debate, porque senão também eu não vou dar conta efetivamente, criticamente desse estudo. E também, quando eu vou centrar e discutir as mulheres e não colocam os vieses de classe e de raça, eu também não vou. E de tudo isso, de todos esses erros, de não uso de intersecções, a grande vítima do esquecimento nesses processos de conhecimento são as mulheres negras, Porque elas é que são, na hora que eu vou discutir as mulheres, são elas que não são levadas em conta, nem como classe, nem como raça. Na hora que eu vou entrar no debate de classe, geralmente eu vou apagá-las, ao não considerar a raça, elas somem por raça, e ao não considerar o sexo, elas somem como identidade. E aí vira um genérico só da classe, E aí eu cometo um erro grave da generalização. Quando eu vou também para as questões raciais e não percebo que as relações dos lugares de classe, tá certo? E as questões de sexo intervêm na própria instituição da escravidão, eu também invisibilizo essa mulher, Então, eu estou dando exemplo porque, na verdade, é para a gente perceber um pouco os equívocos que essas visões seccionadas do tratamento social, do conhecimento social, inclusive na luta política, têm nos levado a desconsiderar, e tem diminuído, reduzido nossa capacidade crítica de entender que no vivido é tudo articulado. E que, ainda que em termos de conhecimento eu precise delimitar um objeto, um foco, esse foco não pode dispensar aquilo de intercruzado ele comporta. É justamente isso. Ninguém está dizendo para você olhar para todo lado, mas ao fazer o seu recorte, veja o que intercruza e entra dentro do seu recorte. É aqui que é eu diria que é o grande alerta que esse trabalho da Angela Davis nos traz, que é impossível. Claro que ela também faz com outro sentido, que é político. Ela fez uma reflexão aqui
que é epistemológica e é política e é filosófica fundamental. Ela está aqui defendendo um lugar de um agente que tem sido esquecido e que precisa ser mobilizado em termos políticos e reconhecido, né, e visto, que são as mulheres negras. Sem dúvida, ela nos chama a atenção para isso. Mas ela traz ao mesmo tempo uma contribuição que é muito maior do que a redução. Aliás, o trabalho dela, do começo ao fim, é uma grande lição de como a gente não reduzir as coisas, como a gente não reduzir os territórios, né? Como a gente não pode ser fiel à emancipação dessa mulher negra. Ela pode ser emblemática do intercruzamento, mas é o intercruzamento de todos e articulado que é fundamental. Ela nunca cai na armadilha de dizer que vamos fechar os territórios. Ela está o tempo inteiro nos alertando que precisamos abrir os campos de diálogos com as devidas considerações. E isso é que é muito importante na perspectiva dela. Em momento nenhum você vai ver a Ângela caindo, né, ainda que no final seja todo o debate, né, como muita gente às vezes, eu diria que muito equivocadamente faz. Se apropria do discurso da Ângela para ficar marcando territórios fechados, né, e descobrir o novo sujeito da emancipação. Só que esse sujeito da emancipação, né, que a gente descobriu que estava sendo escondido o tempo inteiro, né, se ele não abre o diálogo e se ele não é tratado no diálogo da diferença, ele também se perde, ele só vira mais um território e ele também vai ficar preso na armadilha de todos contra todos, e enquanto isso, né, os neofascistas aí do meio do mundo, mandando e desmandando, os neoliberalismos, né, tratando as pessoas como coisas, etc, etc. Então, era mais, né, a minha fala inicial era mais para chamar a atenção para isso. Agora, tem uma outra dimensão que eu gostaria de fazer, mas já vi pela dinâmica que a gente tem um tempinho ainda e dá para, se alguém tiver questões, vou abrir agora, levantar umas 2 ou 3 questões para a gente combinar sobre o que eu já falei, ou sobre passagens que vocês queiram aqui destacar. É isso. Só aqui. Alguém pode, esteja aí à vontade. Alguém está acenando. Túlio Santos entrou. Feitosa, vamos lá. Quem está acenando, vou pedir, vou começar a dar entrada e ver para levantar a questão e a gente abrir. Vamos lá. Não, como é que eu faço para autorizar aqui? Eu nem sei. Eu sou burro nessas coisas. Hã? Vem cá. Pera aí, gente. Fernando, como é que eu faço aqui? Você quer chamar alguém, Então... Tem que pedir a pessoa para mandar o pedido. Tá. Quem quer... Cadê? Quem quiser fazer questão agora, manda o pedido que eu adiciono, a gente abre, você faz a questão e a gente fecha. Eu também não sei se tem alguém aqui. Esse é o debate. O que quer mostrar? Porque eu tenho que tirar, mas tá bom. Ninguém mandou. Qual foi o último agora? Né? Se alguém... Quanto tempo já? Eu nem sei. Tu tem ideia de... meia hora de atividade. De 4 em 5. Pronto. Então, se ninguém vai querer... Tira isso aqui. Como é que tira? Baixa aqui. Bem, como ninguém tá colocando, eu vou... Acenou para tudo. Vamos lá. Eu vou então fazer alguns destaques aqui, bem interessantes. Vamos lá. Como eu tinha chamado, todo mundo pega ali a página 102 do Mulheres, Raça e Classe da Angela Davis, porque tem um destaque aqui que eu tinha feito, tá? Ela tem... Ela vai chamar a atenção, inclusive, como essas questões se cruzam e muitas vezes aparecem no discurso das pessoas sem que elas se apercebam do tamanho da profundidade que isso significa. Quando ela vai dizer que sobre a questão, né, da condição, né,
quando ela diz que com frequência, aqui na página 102, no parágrafo começa nele, com frequência, racismo e sexismo convergem. E a condição das mulheres brancas trabalhadoras, não raro, é associada à situação opressiva das mulheres de minorias étnicas. Ou seja, na verdade, mulheres de cor no original em inglês, porque ela usa sempre esse termo muito usual, que é marcado pelo peso racial. E é bom lembrar, como militante, ela sabe o que é que ela está usando, né? Ela está usando para marcar esse lugar estereotipado que a sociedade coloca. Inclusive, durante muito tempo, assumido até mesmo pelos próprios negros, né? Que muitas das associações eram associações de gente, de pessoas de cor, né? E essa questão das pessoas de cor, ela usa aqui, nesse momento, para marcar, inclusive, esse lugar. Por isso, os salários pagos às trabalhadoras domésticas brancas sempre foram fixados pelo critério racista, usado para calcular a remuneração das serviçais negras. As imigrantes que eram obrigadas a aceitar o emprego doméstico ganhavam um pouco mais do que suas companheiras negras. Em relação às possibilidades salariais, elas estavam, de longe, muito mais próximas de suas irmãs negras do que dos seus irmãos brancos que trabalhavam para sobreviver. E aqui ela está chamando a atenção para isso. Essa estratégia da diferenciação, que é dada pela lógica perversa do mercado, pagando um pouco mais, né, as trabalhadoras domésticas brancas do que as negras, marca uma distinção do racismo, mas é bom lembrar que é o peso da existência da escravidão e dessas mulheres negras que deprecia ainda mais, deprecia completamente o trabalho das brancas. Na verdade, o fundamento é o mesmo, a falta de direitos é a mesma, e que o questionamento da distinção precisa ser feito, mas não um ataque. Era preciso, e aí ela está chamando a atenção, né? Para isso ser resolvido, não é botar em disputa mulheres brancas e mulheres negras. Não é mostrar o alvo, é articular brancas e negras, né, reconhecendo a distinção, denunciando a distinção e mostrando como essa distinção é resultado de algo ainda mais fundo que deprecia as duas. Então, novamente, para a gente chamar a atenção disso aqui, como muitas vezes a gente vê isso nos vários lugares. Isso acontece no debate de sexo, e aí eu dei muito exemplo, e gênero, né? Na questão do sexismo. Eu dei o exemplo aqui como o corte racial cria, de fato, uma divisão, né, social existente num grupo de mulheres, mas que isso não pode ser tomado como a razão para que agora eu tenha que necessariamente criar e seccionar esses grupos na disputa. Então, o reconhecimento das diferenças tem que se fazer com articulações. Em termos políticos, é isso muito o tempo todo que a Ângela vai nos trazer. Em termos epistemológicos, essa atenção que eu já chamei a atenção de vocês. Ela está o tempo inteiro nos chamando a atenção que quando eu trabalho um foco, eu não posso esquecer os outros, né? E ela é uma das primeiras autoras a nos chamar a atenção. Ela é a primeira, ela é a grande arquê, né, dessa articulação da interseccionalidade, que eu não devo hierarquizar opressões, que eu preciso entender dentro da sociedade como essas opressões se articulam e se intercruzam, e como muitas vezes, em suas diferenças, né, o diálogo é impedido quando eu esqueço os laços, né, que cruzam, né, e dou preferência às distinções que são resultados da dominação, ao invés de chamar a atenção para as articulações e para o combate a essas opressões, a articulação dessas opressões. Portanto, é um trabalho desses maravilhosos, de alguém que vem da tradição marxista, o que há de melhor nela, mais crítica, né, que é Angela Davis. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque ela não usa luta de classe como uma lei, nem como uma fórmula mágica que a gente vai lá e enfia nas sociedades. A gente entende, né, como um lugar que precisa ser visto para entender o funcionamento das coisas, né? E aí ela articula com todas as outras dimensões de vida, né?
Então, a questão racial, como ela entra, porque é impossível entender as questões de trabalho, o imigrante, o negro na sociedade americana, as mulheres negras, né, sem essas questões da classe. Também não é possível entender a reivindicação e a necessidade, né, da emancipação das mulheres sem cruzar com as demandas que são de classe, são de raça, por exemplo, dentro do movimento, que é esse. Sem dúvida, ela chama a atenção o tempo inteiro que é esse o grande problema do movimento de mulheres. O movimento de mulheres vai ser protagonizado durante muito tempo pelas mulheres brancas. E isso vai fazer com que, né, os cortes de classe e de raça sejam escondidos, esquecidos, né? E muitas vezes esse discurso não atinge ou é mal visto, né, pelas mulheres que nem são da classe média nem são brancas, né? Então, esse debate eu acho que é fundamental para a gente entender qual é o posicionamento. E ela faz isso a partir de um marxismo crítico. Ela vem de uma linha que a gente chama de... é uma das grandes contribuições de Marx, e já vou adiantando que esse é um dos pontos que faz com que ela tenha, mesmo tendo uma matriz teórica diferente, vá poder se relaciona com a reflexão da Butler. É que ela também parte, o próprio trabalho dela é uma expressão disso, do que a gente chama de história do tempo presente, e o grande representante disso é o 18 Brumário. Ela pega o debate contemporâneo dos movimentos, e aqui o foco dela é, de fato, não os movimentos de emancipação, o movimento trabalhista, o movimento negro e o movimento mulheres, e como é que as suas lideranças entenderam seus intercruzamentos, né? E ela vai fazer um levantamento histórico profundo. Ela não vai discutir o seu presente, ela vai lá atrás, vai lá discutir o peso da escravidão, vai lá discutir, né, a tradição das organizações de mulheres, das organizações do movimento contra o racismo, das organizações dos movimentos trabalhistas, para entender como é que foram montadas essas estruturas, como é que elas atuaram, como é que seus líderes pensaram e que limites terem fechados a partir do discurso de uma identidade fechada, né, esses movimentos terminaram, né, por não perceber o quanto eles próprios reproduziam outras formas de opressão, né, e o quanto esse não conhecimento das outras formas de opressão, como elas batem dentro da sua pauta, é importante para explicar também o insucesso ou a pouca eficiência ou a dificuldade mesmo de que suas reivindicações possam ser estabelecidas, né, e serem vitoriosas. Então, esse é um debate importante. Eu só levantei isso aqui hoje, era mais para a gente dar o start. Próxima semana eu vou ver se já vou trazer mais pontualmente algumas questões de conclusão dela para cruzar com as questões da Butler, e aí a gente já vai ter mais elementos, mas de qualquer forma já vou levantando para as pessoas. Nossa avaliação final é um relatório, né, se você quiser, uma reflexão, relatório, né, como já coloquei, de 2 a 5 laudas e tal, com aquela formatação, e é individual. Vamos fazer, deixem de drama, escrevam, é o momento, aproveitem, aqueles que estão podendo, claro, e estão na hashtag Fique em Casa, né, para pensar o que a leitura, né, e esse debate da Butler e da Davis, né, contribuiu com o que vocês estão fazendo como prática social, como pesquisa ou como estudo, ou na própria atividade de militância que alguns têm, né, ou fiquem à vontade, mas pensar, né, fazer a gente refletir em termos também práticos, né, o que é que esses debates contribuem para aquilo que eu estou fazendo ou quero fazer, seja como atuação social, seja como pesquisa, seja como ensino, tá certo? Estejam à vontade. Agora, já vão pensando e vão encaminhando mesmo as reflexões e tal. Questões sobre a Angela Davis eu estarei em aberto, tá certo? Tem aqui, eu acho que uma
chamada, vou abrir, mas as questões que vierem eu vou ler, podem mandar, por exemplo, pelo Zap, eu vou ver o que é que foi posto aqui, se não pode mandar pelo Zap, amanhã eu dou uma olhada e me garanto a vocês que na segunda-feira eu gravo, tá, alguns comentários, respostas, orientações em cima das questões feitas, correto? Deixa eu primeiro ver isso aqui, antes de... E aí talvez tenha uma questão, e senão eu volto para encerrar direitinho, peraí. Por quê? Quem foi que pediu para chamar? Não entendi. Não tá. Pronto. Então, não, deixa. Eu sou meio ruim nisso aqui, ainda não estou ágil o suficiente. As perguntas que eles fizeram, você pode voltar. Não, é o que eu vou tentar fazer, mas quando tiver gravado eu vou ler e amanhã eu respondo. Porque se eu for responder agora, procurar, tem um bocado. Então, é minha internet, tem mais comentário, né? Agora, se tiverem questões, que é isso que a gente estava falando, levantem. Eu abri o debate da Ângela, tá? Então, para a gente entender que ela faz essa avaliação histórica, pensando no presente, ela pega o presente, o problema que ela está vendo, a necessidade de articular mulheres, raça e classe. Hoje a gente pode botar, né, onde lê-se mulheres, gênero, né, a questão étnico-racial, em raça, né, e a questão da classe, as questões trabalhistas e né, socioeconômicas, que são fundamentais e que têm sido muito esquecidas ultimamente, inclusive, mas que são fundamentais para a gente entender, inclusive, o modo de vida dessas pessoas, né? De todos nós, tá? Como é fundamental articulá-los a partir da história e, né, a partir daí, e ela mostra isso indo fazer uma reflexão sobre as pautas, as defesas e os conceitos, forças que esses movimentos tiveram, né, nos últimos, né, desde o século XIX até, então, 1981, ela está falando a partir de 81. Alguns dados a mais sobre a autora para a gente entender. Angela Davis, além de ser uma feminista, marxista e militante, né, importantíssima do movimento negro americano, das mais radicais, foi perseguida política nos Estados Unidos por causa disso, né? Acusada de terrorismo, acusada de terrorismo, né? Inclusive por essa postura, né, de ser alguém, né, que se alegava, e dentro dos Estados Unidos é considerado muitas vezes um pecado, né, comunista, negra, né? E é muito interessante a qualidade do trabalho dela, o que não a impediu de ser uma filósofa extremamente respeitada, extremamente competente e uma grande representante da chamada filosofia prática, aquela que faz com que a reflexão teórica não se aparte da ação social nem da competência conceitual. E isso é muito interessante porque ela nos chama a atenção como é impossível teorizar competentemente sem demonstrar, né, sem fazer uma avaliação da experiência, que é isso que ela faz com muita competência no trabalho todo. Ela faz um grande levantamento, lê o que foi produzido nas várias áreas, os eixos que ela estava, né, levantando, foi extremamente competente, cita os autores, compreende em que lugar está. Ela é um intelectual de altíssima qualidade, uma reflexão muito bem fundamentada, bem documentada, muito organizada e que levanta questões fundamentais, né, para a gente. Então, eu diria que ela é um alerta político, ela é uma lufada muito grande, não é à toa que ela está sendo, e ainda bem, muito retomada ultimamente exatamente na elaboração dos discursos contra-hegemônicos. Ela estava no Me Too, ela está na base, por exemplo, muito da condenação, inclusive ela é uma das primeiras a problematizar em termos políticos e efetivos e chamar a atenção para como a prática da mão de obra carcerária nos Estados Unidos é uma forma perversa de racismo, né? Manutenção de práticas da escravidão e de exploração, e como portanto, falar do encarceramento não é, né, discutir o encarceramento, por exemplo, nos Estados Unidos, é discutir o encarceramento da população negra e de sua escravização, como até hoje é inseparável ainda. Isso, se a gente pensar
nos debates que a gente está tendo hoje sobre genocídio da população negra, né, da militância contra o punitivismo, e como essa questão da criminalização dos pobres e o encarceramento está associado não só à condição de classe, mas também às condições étnico-raciais. E isso ela nos chama a atenção. Inclusive, lembrando que é esse modelo criado no século XIX, herdeiro da escravidão, de uso de mão de obra carcerária, escravizada, né, de trabalho compulsório, que muita gente, principalmente da ultradireita, tem defendido aqui no Brasil para fazer com as populações carcerárias. Mas eu não vou entrar nesse debate agora. É só para lembrar que a reflexão dela é extremamente pertinente, continua nos inspirando até hoje, ela é fundamental, ela é uma autora que nos contribui para que a gente continue alerta, que as opressões todas se cruzam e que a gente não dá conta de elaborar criticamente a transformação social, tá? Nem a atitude sobre o vivido, se a gente não articular em termos concretos, na nossa concepção, na nossa atuação e na nossa compreensão, as questões de gênero, raça e classe. Claro, isso abre um mundo imenso, né? Porque aí a gente pode discutir, né? Cada um desses conceitos é um universo. Mas que a gente, ainda que sempre numa preocupação, a gente jamais pode deixar de perceber o quanto, né, os intercruzamentos dos outros conceitos fundamentais se colocam dentro daquilo que é o nosso foco. Bem, dito isso, acho que já falei demais e espero que tenha servido pelo menos para bater a bola, ver as perguntas de vocês. Vocês, tanto por aqui quanto pelo Zap, podem mandar, que eu leio de hoje para amanhã, e na segunda-feira eu estou respondendo, tá? E aí eu vejo direitinho se eu gravo aqui ou se eu gravo no Zap, tá? Mas vou mandar a resposta desse primeiro encontro. E aí a gente já vou pensando também a partir daí como organizar essa segunda intervenção que eu já tinha apontado, né? Que é uma conclusão de uma apreciação da Ângela, mas já apontando mais precisamente as articulações com a Butler. Uma delas eu já apontei hoje, é esse lugar sobre a concepção do tempo presente que vem, que eu não sei se vocês se lembram, é fundamental para a Butler falar, e é fundamental para ela. Ela de uma maneira ainda mais clara, porque o trabalho dela todo é uma expressão exatamente disso. E nossa Butler, ainda que de um outro modo, também faz referência. É a partir da história do tempo presente, né, que a gente pode, é desse presente, com a profundidade da relação com o passado, que a gente pode elaborar qualquer sentido crítico que faça sentido, né, na nossa vida. É isso. Um abração para todos vocês e por enquanto é isso. Vou encerrar a live por enquanto e vou ver as questões. Mandem questões mesmo, gente. Inclusive se for questões críticas sobre a live, sobre os problemas, sobre tudo, me digam, porque é a partir dessa avaliação que eu posso montar melhor as orientações e a próxima live. Eu não cometa tantos erros como agora, tá bom? Beijão a todo mundo e leiam. Quem não leu, leia. Tá certo? Beijão para todo mundo. A gente só ganha com essa leitura, garanto a vocês. Beijão. Desligue, atrapalha mais do que ajuda. Inclusive tira o foco aqui. Ah, bom. Vou salvar. Eu não sei salvar. Como é que eu salvo agora? Encerra. Encerra. Encerrar vídeo.